Bom, pessoal, então, seguindo a nossa aula sobre como fazer a modelagem na sala de aula, essa é a parte 2. E agora a gente vai discutir um pouquinho sobre como conduzir uma atividade de modelagem em sala de aula. Então, nós temos aqui a ideia, né, de fases da modelagem matemática. Ela é apresentada no livro de Almeida Silva e Vertuan, né, e que para Almeida nós temos que uma atividade de modelagem matemática ela pode ser descrita em termos de uma situação inicial e de uma situação final. E apresenta, né, uma solução. Essa situação final representa a solução da situação inicial. E para passar de uma para outra, nós temos alguns procedimentos que são os conceitos, né, dessa transição, que ela chama de inteiração, matematização, resolução e, por fim, a interpretação de resultados e validação. Então, vamos falar um pouquinho sobre a inteiração. Esse termo, ele se remete à ideia de inteirar-se, informar-se sobre. Né? Então, essa primeira etapa é de você, essa primeira fase, né, é de você se inteirar sobre o tema, sobre o que trata o assunto, as informações adicionais, o que é importante, o que é mais relevante, certo? Em termos da modelagem, essa etapa representa esse primeiro contato com essa situação-problema que se pretende estudar. E com a finalidade de conhecer essas características, ou seja, você vai se informar sobre essa situação inicial, essa problemática inicial que você tem. A fase de matematização é uma segunda fase que acontece essa mudança do problema da linguagem natural para uma linguagem matemática e busca-se essa representação matemática do problema. Então, você às vezes tem um problema de, por exemplo, vale a pena fazer a instalação de energia solar, né, os painéis de placa solar? Você tem esse teu problema. Você precisa transformar isso para uma linguagem matemática. Então, você vai procurar relações, equações, funções, dados matemáticos, conceitos matemáticos que possam representar essa situação. Então, isso é feito a partir de formulação de hipóteses, de seleção das variáveis, de simplificação, porque às vezes você tem muitos dados, muitas informações e você precisa restringir um pouco, né? Por exemplo, nesse caso do painel solar, você não sabe exatamente quanto de radiação solar vai vir todos os dias, né? Então, você trabalha com uma ideia de média anual ou uma média mensal. Como é que você vai fazer uma simplificação, uma vez que você não tem como ter o dado, né, dessa radiação solar dia a dia, né? Você tem os que já passou, mas não tem como prever. Então, você acaba trabalhando, por exemplo, com uma média. Né? Então, isso tudo é feito na fase de matematização. Então, esse nome, matematização, já remete nessas ideias matemáticas que aparecem nesse primeiro momento. A terceira fase é a resolução, ou seja, você já transformou o seu problema numa linguagem matemática e você precisa trabalhar essas equações, essas fórmulas, né, esses dados matemáticos que você coletou. Nessa fase, você vai construir um modelo matemático com a ideia de descrever a situação, permitir a análise dos aspectos mais relevantes, né, e responder as perguntas que você formulou. Em alguns casos, também é possível fazer previsão. Né? Então, hoje, né, atualmente, nós estamos vendo bastante falando sobre a curva de evolução da transmissão do coronavírus, né? Então, nós temos previsões. Quando que vai atingir determinado número de contágio, né? Determinado número de mortes? Será que tem como evitar? O que pode ser feito? Então, são tudo previsões. Isso é feito através do modelo matemático, certo? E aí tem a interpretação dos resultados, que é a última fase. Nessa fase, você vai analisar as respostas em relação ao problema. Né? A resposta que eu obtive, ela de fato responde o problema que eu tinha? Será que não são dados, as respostas não estão muito fora da realidade, não está discrepante, de repente eu preciso voltar e resolver novamente, eu posso ter feito algum cálculo errado lá atrás, perdi algum sinal, algum número, alguma informação relevante. Então, essa fase de interpretação, ela é muito importante, né? Vai constituir de analisar todo o processo de modelagem
e as respostas. Então, se a minha resposta não está coerente, eu preciso voltar no processo. Aonde será que está faltando alguma coisa? Será que na fase de matematização eu consegui fazer, né, essa tradução da linguagem real para a linguagem matemática de forma coerente? Será que na resolução apareceu algum problema? Né? Ou se os meus dados estão bons, estão válidos, né? Eles estão adequados, isso tudo acontece nessa fase. Então, são procedimentos matemáticos que têm que ser adequados para a representação da situação. E aí você chega nessa situação final, que é a solução. Outra visão que nós temos sobre como conduzir atividade em sala de aula são as etapas propostas por Burak. Então, na visão de Burak, a modelagem constitui-se em um conjunto de procedimentos cujo objetivo é construir um paralelo para tentar explicar matematicamente os fenômenos presentes do cotidiano do ser humano, ajudando a fazer predições ou tomar decisões. Então, novamente, traz essa ideia de você poder prever alguma coisa, né? Ou simplesmente de você decidir. Então, a modelagem na visão de Burak é nesse sentido. Ele traz duas grandes ideias junto com essa definição de modelagem. A primeira é que o tema de estudo deve ser de interesse do grupo dos alunos, né? Os estudantes têm que estar envolvidos nessa escolha do tema. Então, assim, o professor pode dar dicas, ele pode estimular, ele pode apresentar possíveis temas, porque às vezes os alunos têm uma insegurança quando o professor diz assim, o que você gostaria de estudar? O aluno não acredita que o professor está dando essa possibilidade para ele, né? Isso deve ser pegadinha. Então, o aluno fica inseguro ou muitas vezes nem tem domínio do que ele quer estudar mesmo, nem tem muita certeza. Então, o professor precisa dar alguns exemplos e ir estimulando. E, claro, muitas vezes quando o professor estimula, o aluno acaba copiando do professor, até como uma forma de se sentir seguro, né? Não, o professor sugeriu esse tema, então é porque esse tema eu gosto, mas também o professor parece gostar, sabe? Então, tem que tomar cuidado com as sugestões e como é feita essa sugestão para os alunos, para não parecer que você está induzindo o aluno a escolher o tema que você quer, né? E o segundo item é que os dados devem ser coletados no ambiente onde se localiza o interesse do grupo. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando lá com essa ideia do coronavírus, onde eu posso pesquisar? Então, eu vou ter que ir em sites confiáveis, né? Da OMS, da Secretaria de Saúde, posso ir no município ou no federal, depende, né, da ampliação que eu quero dar para o meu estudo, se eu tenho contato, se é possível, né, fazer o contato, por exemplo, com o secretário de saúde, para saber o que eles estão fazendo. Né? Eu lembro aqui que eu realizei uma atividade, uma vez que a gente fez sobre a mortalidade infantil, e nós tínhamos alguns dados históricos sobre a quantidade, né, de mortes por cada 1000 crianças nascidas vivas. E, de repente, mudou drasticamente, né, a curva, e aí nós fomos verificar o que aconteceu naquele ano. Então, naquele ano, a Secretaria de Saúde Federal, né, o ministro, não sei como é que foi a organização, tomou decisões pontuais que, no caso, a maior mortalidade era no norte do país. E aí eles fizeram ações específicas naquela região para diminuir, né, esse índice. Então, é importante você coletar os dados no ambiente, porque vai fazer com que você consiga entender melhor o problema. Claro, não tinha como nós irmos, né, lá no norte, fazer pesquisa e tal, até porque também são dados históricos, você consegue encontrar na internet. Então, nós fomos no site de IBGE, né, sites confiáveis. Então, assim, na visão de Burak, nós temos 5 etapas, né? A escolha do tema, a pesquisa exploratória, o levantamento dos problemas, a resolução dos problemas e o desenvolvimento dos conteúdos no contexto do tema, isso é bastante importante, e a análise crítica das soluções. Observem que, de maneira geral, não é tão diferente, né, das etapas propostas por Almeida. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. A escolha do tema. Então, a escolha, ela lembrando daqueles itens, né, que a gente colocou como o foco, né, são as premissas que Burak trabalha a modelagem, tem que partir do interesse e da curiosidade do grupo de alunos que estão envolvidos com essa atividade.
Tá? É muito importante que isso aconteça. Então, novamente, alerta para o cuidado que você tem que ter quando você vai sugerir para os alunos alguns possíveis temas, para não parecer que você está induzindo eles, né? Com isso, é provável que cada grupo tenha um tema de interesse. Então, quando você trabalha em grupos, né, diferentes grupos, 3, 4 grupos, cada um pode trazer um tema. Aí vai do professor, a experiência que o professor tem com a metodologia, como que ele se sente, né, em trabalhar diferentes temáticas ao mesmo tempo, ou se é mais prudente trabalhar um único tema por vez. Daí vocês podem colocar, né, em votação e dizer, olha, nós temos 4 grupos, cada grupo escolheu um tema, então nós vamos fazer 4 atividades. Vamos começar com a temática do grupo 1. E aí vocês podem ir passando por todas as temáticas, né, para que todos os grupos sejam contemplados, mas todos juntos. Na parte 2, né, na etapa 2, que é a pesquisa exploratória, é bem parecida com aquela fase de interação, porque é um momento em que os alunos vão buscar os dados e as informações relacionadas ao tema. Né? E isso é importante porque faz com que os alunos se organizem como grupo. Então, quem vai fazer o quê, quem vai aonde, quem tem possibilidade, né? Quem, às vezes, um do grupo tem mais facilidade para fazer entrevista, o outro é mais tímido. Então, vocês organizam, né, o grupo de forma a funcionar como grupo, né? Então, vocês vão definir procedimento de coleta de dados, quais as informações que querem coletar, aonde e para quem, né? Vão fazer essas perguntas, o que vão perguntar. Então, isso tudo o grupo se organiza. Então, o Burak coloca como importante essa etapa, né? Porque vai exigir dos alunos outras habilidades, né? É diferente da sala de aula tradicional. Também nessa fase, os estudantes têm a possibilidade de se inserirem e discutirem acerca de problemáticas que os rodeiam, né? Então, dentro da realidade deles, eles vão acabar discutindo. Então, nossa realidade agora, né, de quarentena, de coronavírus, essa é a nossa realidade. Então, o que eu posso pesquisar sobre isso? O que é importante? Será que fazer a quarentena funciona, não funciona, o que dizem os especialistas, eu concordo ou não concordo, então vocês vão discutir essa problemática, né? Na etapa 3 é a etapa de levantamento dos problemas. Então, nessa etapa, começa a parte matemática, né? Você formula o problema com base nos resultados da pesquisa, mas esse problema ele já traz ideias matemáticas junto, né? Eles vão ter liberdade para os alunos, né? Vão ter liberdade para conjecturar, construir hipóteses, analisar essas situações e tomar decisões. Então, o aluno vai escolher o problema já baseado em algumas informações que ele tem, então ele já vai trazer alguns aspectos matemáticos, né? Na parte 4, aí sim é o conteúdo matemático bem presente, né? Ele ganha importância e significado, no sentido de quê? Por que ele vai ser importante? Porque ele vai resolver um problema que é um problema do aluno. Não é um conteúdo que o professor quis ensinar, é um conteúdo necessário para que ele, aluno, resolva o problema que ele pensou. E o significado no sentido de que, o que é uma função do segundo grau? O que ela representa? Mas ela representa essa curva. Qual é a diferença de uma parábola com a concavidade para cima, de uma curva exponencial, de uma curva logística, para a gente entender esse problema do coronavírus, né? Então, você ganha um significado, você pode estudar essas 3 curvas, verificar o que elas têm de semelhante, o que elas têm de diferente, para ver por que uma ou outra se encaixa melhor na situação em estudo. Então, ganha significado fora do contexto matemático, né? A resolução desse problema, às vezes, necessita de ferramentas matemáticas que os alunos ainda não conhecem. Então, cabe ao professor proporcionar a construção desse conhecimento. Até numa das apresentações que vocês colocaram, a professora queria que os alunos entendessem, acho que é exponencial, né? E aí ela usou como exemplo a questão do juros composto, porque talvez fosse mais próximo do aluno o contexto de juros composto do que o contexto que estava sendo estudado. Isso ainda é modelagem? O aluno não conhecia aquela ferramenta, então, digamos assim, no meio da atividade, é como se o professor parasse a atividade, né? Não para, porque, obviamente, ele está aprendendo uma coisa para resolver o problema, mas naquele momento ele
faz uma aula da forma que ele achar mais adequada. Às vezes é necessário voltar um pouquinho no ensino tradicional e, olha, vamos formalizar algumas coisas, né? Vamos ver outros exemplos, vamos ver outras situações que também trazem esse conteúdo. Então, cabe do professor como que ele vai fazer. Então, no meio de uma atividade de modelagem, você pode fazer uma investigação, né? Então, os alunos precisam resolver determinado problema, eles não conhecem, mas você pode fazer com que eles investiguem as regularidades e aí cheguem no conceito, né? Então, tudo isso acontece na etapa 4, que é a resolução dos problemas no contexto do tema. Então, o conteúdo matemático vai aparecer sempre relacionado com o tema. Óbvio que você pode fazer o gancho com outros, se for mais próximo do aluno, se você achar que o aluno vai entender melhor, mas tem que voltar para o tema, né, que é o tema que está em foco. Na etapa 5, que é a análise crítica das soluções, é quando você vai finalizar a atividade. Então, o professor vai analisar e discutir junto com os alunos as soluções que encontraram, as hipóteses, né, a relação entre elas, porque às vezes da mesma forma que pode acontecer lá nas fases, nas etapas também. Às vezes você fez uma simplificação muito grande e aí na hora de simplificar tudo, né, você acabou deixando tudo muito fechadinho, muito certinho, muito quadradinho e aí na hora de analisar, opa, essa resposta não funciona, está muito fora da realidade, né? Então você pode voltar no processo de modelagem em algum momento, analisar onde que você acha que está o erro, onde você acha que não está funcionando, refaz, começa de novo. Então, esse vai e vem das etapas e das fases, né, é característica que os dois autores colocam. Não, embora elas sejam enumeradas e ordenadas, elas não precisam acontecer de forma linear, né? Então, sai da 1 para 2, da 2 para 3, né? Você também não consegue verificar onde termina uma e começa a outra, né? Muitas vezes essa transição ela acaba sendo lenta, né? E você vai e volta, vai e volta, vai e volta, até perceber que trocou de fato de uma fase para outra, de uma etapa para outra, né? Então, qual a sequência que eu devo usar, né? Nós temos dois autores, que é Almeida, que propõe 4, Burak propõe 5. Então, o que muda exatamente, né? As ideias de cada uma delas têm muita semelhança. É uma discussão, digamos assim, bem diferente na questão do campo de pesquisadores no Brasil, né, que são os autores brasileiros que propõem essa divisão. No cenário internacional existe uma visão muito mais próxima da matemática aplicada, e aí traz fases mais ou menos parecidas, né, só que um pouco mais sistematizadas, de Almeida. Burak traz numa perspectiva um pouco mais escolar. O que a gente percebe, digamos assim, pela trajetória dos dois autores? Burak fez, né, criou essas etapas e essas nomenclaturas a partir da experiência na educação básica. Então, ele foca bastante no processo de modelagem já no aluno, né? Então, na visão educacional de quando que eu vou explicar o conteúdo matemático, por que eu vou fazer o conteúdo matemático, a escolha do tema tem que estar relacionada ao aluno, porque o aluno vai ter maior interesse. Então, ele traz bastante foco no aluno. Quando o Almeida propõe as fases, não que ela esteja ignorando o aluno, mas essas fases da modelagem, elas são fases muito semelhantes às fases da matemática aplicada, ou seja, você tem que conhecer o seu problema para matematizar, para resolver, para interpretar os dados. Nas fases não fica tão claro a participação professor-aluno, não que elas tenham problema, né? Mas Burak já traz um pouco mais né, digamos assim, na explicação de cada uma das etapas, ele traz um pouquinho mais uma ideia de ambiente escolar. Mas as duas sequências funcionam, né? Nós temos na literatura vários trabalhos que seguem as duas linhas, né? Então, também vai de interesse do professor, qual que ele se adapta melhor, qual que ele acha que está mais adequado para o ambiente de trabalho, para a forma que ele trabalha, como ele se sente mais confiante, né? É
É importante relembrar que no outro vídeo eu falei sobre os momentos de familiarização, que também é uma proposta de Almeida, né? Na hora de fazer um trabalho científico, para vocês não contradizerem os autores. Então, se vocês vão trabalhar com a ideia de familiarização, veja como vai amarrar isso com as fases. Não que não possa ter a familiarização pelas etapas de Burak, porque eu particularmente entendo que é bem importante os alunos irem entendendo o que é o processo de modelagem. Mas observem que essa familiarização vai de encontro, né? Ela se choca com a proposta de Burak de modelagem, porque para Burak a temática tem que ser do interesse dos alunos. E quando o professor propõe um tema, que seria aquela momento 1, pode não acontecer isso. Né? Então, é preciso tomar cuidado na hora de escrever, na hora de escolher uma linha teórica, né, de prática de modelagem, para ver como é que ela vai se desenvolver em sala de aula e como que ela vai ser introduzida na sala de aula. Então, as referências utilizadas aqui, né, nós trazemos o livro de Almeida, Silva e Vertuan, Burak e Aragão, né, que também é um livro bem bacana que fala sobre a modelagem, e aí nós temos outros textos que vão ajudar a entender um pouquinho melhor sobre o que é a modelagem e como fazer ela na sala de aula.